dia, que eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor, aquilo que Deus ministrou no meu coração, para nós, Igreja do Senhor. Como a gente está na campanha de Daniel, a gente lê, por mais que a gente leia a palavra de Deus, eu sempre tenho algo novo, em cada versículo, em cada vírgula, Deus fala com a gente. A gente pode ler um versículo 1000 vezes que ele vai falar diferente com a gente, toda vez que a gente lê ele. E na campanha de Daniel não tem sido diferente. Todo ano tem, e todo ano Deus fala algo novo com a gente. Todos os dias aqui, os 21 dias que Deus traz os pregadores aqui, Deus tem algo novo para a nossa vida, para as nossas vidas. E a passagem que Deus me deu está lá em Daniel 10. É um capítulo da Bíblia, assim, do livro de Daniel, que tem segredos aqui nesse capítulo que é maravilhoso demais. E quando Deus dá entendimento, Deus dá revelação, é tão maravilhoso. Então, vamos ler o capítulo todo de Daniel 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas acesas, os seus braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como um som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá e ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser que parecia homem tocou nos meus lábios e abriu a minha boca, e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia um homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: Não tenha medo, você é muito amado. Que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: Você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês.
Sendo que no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudei-lhe e dei-lhe apoio. Esse capítulo aqui, ele deu um nó na minha mente. Quem já leu esse capítulo de Daniel 10 e deu um nó na mente? Porque aconteceu isso comigo essa semana. Eu estudando esse capítulo e simplesmente me deu um nó na minha mente. Como assim um anjo que foi enviado por Deus para lutar, para levar a mensagem para Daniel, foi impedido por um demônio? Se a gente lê a palavra de Deus, a gente sabe que qualquer anjo de Deus é mais forte do que os demônios. Como assim esse anjo foi impedido? E esse anjo aqui que Daniel descreve na visão, que é o mesmo que é descrito por João lá em Apocalipse 1:13. Se a gente for ler Apocalipse, a descrição é a mesma, é Jesus. Mas como assim Jesus? Gente, isso deu um nó na minha mente e eu falei, Deus, eu quero entender. A palavra do Senhor, ela é clara, e se a gente busca entendimento, Deus dá entendimento. E eu falei, eu quero entender isso aqui. E eu passei a acordar de madrugada e comecei a buscar em Deus, a orar. E hoje agora de tarde, Deus me deu entendimento. E eu gritei, eu pulei de alegria, porque é maravilhoso demais quando a gente busca algo de Deus e Deus revela para a gente. É muito lindo, é muito maravilhoso. Esse descrito aqui em Daniel 5, da visão que Daniel teve do anjo, que é a mesma visão que João teve lá na ilha de Patmos, lá em Apocalipse, se trata da mesma pessoa. É Jesus. Não tem para onde a gente fugir. Eu ouvi pregações e cada pregador falava uma coisa. Uns falavam que não era Jesus, outros falavam que era Jesus, e isso me confundiu mais ainda a minha mente. Falei, Deus, é só o Senhor que pode me revelar. Porque eu não quero ter confusão na palavra do Senhor, eu quero ter clareza, eu quero entender para me poder passar para a igreja. E aqui, esse aqui é Jesus. Mas como assim, se no versículo 12 fala que foi resistido pelo rei da Pérsia? Como assim? Mas aqui, como que Daniel estava conversando com o próprio Jesus e parecia que era um anjo? É porque aqui tinha duas pessoas. Daniel, ele teve a visão de realmente era Jesus, descrito ali como ele descreveu, igualzinho João descreveu lá em Apocalipse 1. Era o mesmo, era Jesus. Só que quem falou com Daniel foi Gabriel. Foi Gabriel que foi enviado para levar a mensagem. Foi Gabriel que foi ali enviado e o príncipe da Pérsia o resistiu, que foi o próprio demônio. Quando o demônio ele quer fazer algo na vida de um servo de Deus, muitas das vezes ele não envia um anjo, ele não envia um demônio. Ele mesmo vai. E assim é com nós também, quando Jesus tem algo para nos entregar, muitas das vezes ele próprio vem. Ele não manda anjo, ele próprio vem. E isso foi o que aconteceu. Aqui o anjo Miguel é Jesus. Jesus, ele tem vários nomes na Bíblia. A gente conhece Jesus como Emanuel, como o príncipe da paz. A gente conhece Jesus com vários nomes. E um dos nomes que Jesus tem é Miguel. O Miguel é aquele que guerreia. Quando Jesus tem que guerrear, ele vem como Miguel, o príncipe supremo. Então, quando Gabriel estava sendo resistido em levar a mensagem para Daniel, o próprio Jesus foi lá. O próprio Jesus foi em socorro. E ele lutou contra o rei da Pérsia e teve vitória. Irmãos, a gente não pode desistir em meio a uma luta. Se a gente está orando, se a gente está buscando em Deus, não desista. Porque se a sua luta, se você ainda não chegou à vitória até você, é porque o demônio está resistindo. O demônio ele tem esse poder de resistir. De resistir para que a mensagem de Deus, para que a bênção de Deus não chegue até as nossas vidas. Mas por quê? O que aconteceu aqui que fez Daniel jejuar, né, por 21 dias? Sendo que aqui no começo dos versículos fala que Daniel teve a visão e ele entendeu. Se ele entendeu, o que aconteceu nessa visão que causou tanta tristeza ao ponto dele chorar, jejuar? Irmãos, uma coisa que Deus falou comigo é: se você não estiver disposto a chorar por algo, não ore por ela. Se aquilo que não te causa dor, que não te causa choro, não adianta nem você levar até a Deus. Não adianta.
Se aquilo que você não tiver disposto a lutar, a chorar, a guerrear, nem precisa levar até a presença de Deus. Aquilo que a gente tem que levar à presença de Deus é aquilo que nos causa dor. E o que aconteceu aqui com o Daniel que causou tanta dor nele, que ele fala aqui, ó. Aqui no versículo 2, naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, nem carne, nem vinho provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Qual foi a visão que aquele homem teve, que causou tanta dor? Irmãos, ele teve uma visão dos tempos do que ia acontecer agora. E uma visão que ele entendeu que estava acontecendo com o povo de Israel. Daniel foi levado para a Babilônia por cerca de entre 14 e 17 anos. Você tem essa polêmica, uns falam 14, outros falam 15, outros falam 17, mas foi entre essas idades aí. Então Daniel era um jovem. Aqui na visão do capítulo 10, Daniel já era um ancião. Ele tinha de 84 a 90 anos de idade. Então, Daniel já era um velho. Então, as 70 semanas, 70 anos da profecia do povo de Israel voltar, já tinha se cumprido. Aquele povo já tinha voltado. Uma demanda deles já tinha voltado para Jerusalém. Se a gente for comparando as passagens bíblicas, se a gente for ler o livro de 2 Reis, capítulo 25, fala. Se a gente for ler o livro de Esdra, fala muita coisa sobre a volta do povo de Israel. Lá em Esdra, do 1 ao 3, fala dessa volta do povo de Israel, do cativeiro de Babilônia, que fala de Ciro, que foi Ciro, né, que começou ali por Ciro. Se a gente for ler o livro de Jeremias, de Isaías, irmãos, Isaías 44, versículo 28, fala de Ciro. 150 antes de Ciro nascer. 150 anos antes de Ciro nascer, Isaías já tinha profetizado sobre esse rei chamado Ciro. E quando o povo de Israel vai lá mostrar para Ciro que tinha uma profecia na Bíblia que falava de um rei chamado Ciro, que esse rei, Deus usaria ele para levar o povo do cativeiro lá de volta para a terra deles, Ciro, ele se propôs a ser usado por Deus. Ele se propôs a deixar o povo voltar para Jerusalém. Só que aí o príncipe da Pérsia se levantou para perturbar a mente do rei Ciro, para não deixar que aquela promessa se cumprisse. E é isso que o demônio quer fazer, que ele faz nas nossas vidas. O demônio, ele quer manipular a mente do ser humano para fazer a vontade dele. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. E Deus, ele fala com a gente através da nossa mente. E é exatamente isso que o diabo faz também. Ele manipula a mente do ser humano para fazer aquilo que ele quer. E o demônio, ele é muito astuto. Ele tem uma mente muito sábia, porque a mente dele foi dada pelo próprio Deus. Só que ele disturbou a mentalidade dele, a mente perversa, uma mente voltada para o mal, mas ele é extremamente especialista em estudar a mente do ser humano, para poder manipular ela. Porque se ele manipula os nossos pensamentos, ele manipula todo o nosso ser, porque nós agimos conforme aquilo que nós pensamos. Deus, ele age da mesma forma, só porque Deus, ele nos deu um livre-arbítrio. Deus, ele não nos manipula, ele nos deixa a tomar as nossas decisões. Deus, ele nos dá a escolha. Deus, ele sempre fez isso. Deus, ele não manipula. Ele nos dá o direito de escolha, entre escolhermos o bem e o mal. A diferença do diabo e de Deus é essa. O diabo, ele manipula. Deus não. Deus, ele zela pelas leis dele. Foi uma lei que ele deixou para nós, do livre-arbítrio. Deus, ele não muda. Deus, ele é o mesmo. Ele não manipula a mente do ser humano. Então, foi isso que causou dor e choro em Daniel. Daniel sabia que o povo dele tinha voltado já para Israel. E eles estavam tentando reconstruir o templo de Jerusalém. E aí, ele soube que estava tendo resistência através dos samaritanos. Os samaritanos eram um povo místico,
Era um povo que tinha conhecimento de Deus, mas era um povo muito idólatra. Então, eles não queriam que o templo fosse reconstruído. Então, eles guerrearam ali contra os israelitas para não reconstruir o templo de Jerusalém. E aí, teve 3 mandados para reconstruir Jerusalém. Foi pelo rei, primeiro o rei Sírio, né, que Deus já tinha profetizado lá em Isaías, que teria um rei sírio que iria dar ordem para que o templo fosse reconstruído. Tá, só que aí teve a resistência do samaritano, parou a construção do templo. Aí depois veio o rei Dario, que fala em Daniel 6, né, Daniel 6, na cova dos leões. E fala aqui também, né, no capítulo 11, aí fala, sendo que o primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudei-lhe e dei-lhe apoio. Aqui estava falando de Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões, lá no capítulo 6. Que Deus enviou o anjo para dar apoio e ajudar Daniel. A gente sabe que Daniel saiu da cova dos leões intacto. Mas aqui era no reinado de Dário. Dário também foi usado por Deus para dar ordem para reconstruir o templo de Jerusalém. Só que também teve resistência e o templo não foi reconstruído. Aí veio o 3º rei. Aí aqui no 3º rei, pelo que eu entendi, já não tinha mais Daniel. Aí já entrou Neemias. E pelo que eu entendi também estudando, o rei Ataxerxes era pai do rei... Deixa eu ler direito. Que o rei Ataxerxes era filho de Xerxes, que era o rei Assuero, com a rainha Esté. Então, toda a história aqui, se a gente for estudar direitinho, a gente vai ter um entendimento que o rei Ataxerxes era filho do rei Assuero com a rainha Esté. Que foi esse rei que Deus usou para mandar Neemias, né, que dele permitiu Neemias ir, e reconstruiu o muro de Jerusalém, e aí reconstruiu o templo de Jerusalém. Se a gente lê lá em Esdras, está tão explicado assim, irmãos, ó, que a gente fala assim, uau, glória a Deus. A palavra de Deus, ela é um quebra-cabeça, maravilhoso, quando Deus nos dá entendimento desse quebra-cabeça. É algo assim, ó, que a palavra de Deus, ela não nos deixa confundida. A palavra de Deus, ela nos dá uma clareza para fazer a gente entender. A palavra dele é maravilhosa demais. Então, se a gente for estudar, a gente vai ver. Então, Deus ele usou esses 3 reis, para levantar Jerusalém novamente. O povo de Deus foi rebelde, foi para o cativeiro por desobediência a Deus. E Deus, ele já tinha tudo preparado. Deus já tinha profetizado que ia acontecer daquele jeito. Deus já tinha usado os profetas dele. Deus usou Isaías, né? Como eu falei lá em Isaías 44, 28, fala que Isaías profetizou do rei Ciro, né? E aí a gente vê que esse rei aqui, o rei Xerxes, né? O rei Assuero era pai do rei Ataxerxes. Ataxerxes foi o rei, né? Que eu já falei que mandou Neemias ir e reconstruir os muros. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, é linda, é perfeita. E a gente tem que calar, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Lá em Efésios 6 fala, né, que a nossa luta não é contra a carne. Então, quando a gente tem esse entendimento da palavra de Deus, a gente sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é nas regiões celestiais. Então, Daniel, ele teve esse entendimento, que ele tinha sido, né, e Deus tinha dado o entendimento para ele, e isso causou muita dor, quando ele teve o entendimento que estava tendo resistência lá em Jerusalém, que o templo não estava sendo reconstruído. Então, ele entrou em guerra, ele entrou aqui em choro e jejum. E o próprio Jesus veio e deu entendimento para ele. O capítulo 10, ele é uma visão até o 12. Do 10 ao 12 é uma visão só. É uma profecia só. É a maior profecia que Daniel recebeu. Do capítulo 10 até o capítulo 12,
é uma visão só. Se a gente for estudar assim detalhadamente, a gente vai ver. E aqui, para a gente ter certeza de que esse príncipe que foi mandado por Deus era o próprio Jesus, no capítulo 12 fala, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protegeu o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, aqui fala de Miguel novamente. É mais um entender que eu tenho da palavra de Deus, que era o próprio Jesus. Foram dois anjos. Ele teve a visão do próprio Jesus, e quem conversou com ele, quem deu entendimento para ele foi o Gabriel. Que foi ele que teve resistência nas regiões celestiais. Que aí o próprio Jesus veio e lutou por ele, e deu a vitória a ele. Então, irmão, a nossa luta, ela não é em vão. Se a gente perseverar, Deus vai nos dar a vitória. Se a gente continuar, Deus vai nos dar a vitória. Não desista de orar por alguém da sua família. Se você não está vendo o resultado, é porque está tendo guerra na mente dele. A mente dele está sendo manipulada por Satanás para não receber a palavra de Deus. Não pare de guerrear, não pare de lutar. Faça o que Daniel fez. Chore, se humilhe, se aquebrante diante de Deus, porque Deus ele não resiste a um coração aquebrantado e contrito. Deus ele vai enviar o socorro. Deus ele vai enviar a vitória. Se a gente não desistir, Deus vai nos dar a vitória. Porque para Deus agir, a gente precisa ter uma ação. Para ter a reação de Deus, a gente precisa ter uma ação. E o nosso milagre, ele não vem do horizontal, ele vem do vertical. Ele vem de cima, não vem daqui de baixo. Não é do homem. A gente ganha as nossas lutas, irmãos. Não é na boca, é nos joelhos. É dobrando os nossos joelhos e orando. É se humilhando diante daquele que pode fazer todas as coisas. É somente Deus, é somente Jesus que pode guerrear as nossas lutas. Lá em Apocalipse fala que que Miguel vai guerrear com seus anjos contra os demônios e os principados. Então a gente tem mais uma clareza da gente ver que Jesus, quando ele vem para guerrear, o nome dele é Miguel. Ele vem para nos dar a vitória, ele vem para nos dar a conquista dos nossos sonhos. Nunca esqueça, tem vezes que eu estou orando pelos meus irmãos e parece que parece que eu não estou vendo mudança nenhuma. Eu não vejo mudança nenhuma neles. E isso às vezes me causa muita dor, muita tristeza. E lendo essa passagem de Daniel, eu entendi. Porque o demônio ele tem manipulado a mente deles para que eles não recebam a presença do Espírito Santo de Deus. Deus ele não invade a nossa mente, ele não invade os nossos corações, ele quer ter um relacionamento conosco, mas isso depende da gente querer. Depende do ser humano querer. Sempre foi assim. Quando Deus mandou Abraão sair da terra dele, do meio da parentela, Abraão simplesmente obedeceu. Simplesmente ele pegou ali as suas coisas, a sua família, os seus animais e foi. Assim é a gente tem que obedecer a Deus. Nós não somos moradores dessa terra, nós estamos aqui como estrangeiro. Nós temos que querer voltar para a nossa Jerusalém, que é os céus. Muitas pessoas que voltaram para Jerusalém, não foram todos que voltaram. Lá em Esdra fala, eu marquei aqui, deixa eu ver. Esdra 7 fala, Esdra 2 fala, Esdra 2:64 fala a totalidade de pessoas que estavam lá no exílio que voltou para Israel. Não foram todos, muitos ficaram lá na Babilônia. Muitos quiseram, já estavam acostumados, né? Eles já estavam acostumados ali com o cativeiro e não quiseram voltar. E isso entristeceu muito a Daniel. E isso fez com que Daniel chorasse, se humilhasse diante do Senhor. Porque além do povo, que o povo de Israel não quis voltar para a terra deles, eles estavam tendo resistência, aqueles que voltaram estavam tendo resistência para reconstruir o templo. Irmãos, não se acostume com a terra. Lá em Apocalipse fala, povo meu, saia da Babilônia, volte para casa. Irmãos, não se acostume com a terra.
Não se acostume com os costumes dessa terra, porque nós não somos daqui. Nós temos que querer, nós temos que ansiar voltar para a nossa Jerusalém. Nós temos que ter fome e sede por essa volta para casa, por essa volta para a comunhão com o Espírito Santo de Deus, para ter mais intimidade com o Senhor. E não desista de orar pelos seus, não desista, porque se a mente deles está sendo manipulada, a gente tem que ter mais choro e mais aquebrantamento diante de Deus, para que Deus se levante em nosso favor, em favor daqueles que a gente ama, que a gente não quer ver morrer, que a gente não quer ver perecer. Por que Daniel não voltou para Jerusalém quando foi a primeira demanda? Porque Daniel já era um ancião, ele já era bem velho, e eram muitos dias de caminhada. E uma coisa que eu entendi também é que Daniel, ele nunca saiu de Jerusalém. Ele morava na Babilônia, mas a Babilônia não morava nele. Ele orava, ele jejuava, ele tinha ali os 3 momentos de oração dele, que era contínuo, que levou ele para a cova dos leões. Por quê? Porque ele nunca deixou de orar por Jerusalém. Ele nunca esteve em Babilônia. A mente dele nunca esteve. Lá em Daniel 1 fala que Daniel, ele decidiu servir a Deus. Não foi Deus que obrigou ele. Ele decidiu. Não vou me contaminar. E ele fez diferença. Ele passou por 3 reis. E em todos os 3, ele se sobressaiu. Todos os 3 reis teve o compromisso de servir a Deus. Nabucodonosor foi salvo. Ciro foi profetizado sobre ele. Eu acredito que Ciro foi salvo. Dário, eu acredito que Dário foi salvo, porque no capítulo 6 fala que Dário, ele fez um decreto para que todos aqueles que tinham que adorar o Deus de Daniel. Então Daniel, ele nunca esteve realmente na Babilônia. Foi por isso que ele não quis voltar para Jerusalém, porque ele nunca saiu de lá de verdade. Daniel, ele não fala muito da família dele, mas eu acredito que a família dele foi morta. Acredito que ele viu os pais dele sendo assassinados na frente dele. Mas Daniel, ele não retribuiu isso a Deus, pelo contrário. Ele sabia que aquilo era um castigo, porque o povo estava sendo um povo desobediente. Mas porque o povo estava sendo desobediente, ele não foi desobediente. Ele foi fiel até o fim. Irmãos, não desista dos céus. Não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Lute por ela. Faça como Daniel fez. Seja um servo fiel. Seja um servo aonde o seu coração esteja nos céus e não na terra. O diabo, ele manipula tanto a nossa vida, e ele tem usado uma arma muito poderosa nas mãos dele. Se a gente não tiver cuidado, a gente é dominado por essa arma, que é o celular. É uma coisa que tem destruído muitas famílias, muitas pessoas. E a gente pensa assim, quando vier a marca aí da besta, né? Eu não vou arrumar. Não, eu não vou arrumar. Mas, irmãos, fiquem alerta. Porque o espírito do anticristo, ele já está reinando no mundo. E se a gente for ver, né, na mão, a gente pega um celular, onde que fica? Na nossa mão. Para onde que vem? Para a nossa cabeça. Então, o diabo, ele já está manipulando, ele já está usando o espírito do anticristo para fazer o trabalho dele. Fique esperto, irmãos, fiquem alerta. Não deixe o celular te dominar. Não deixe, porque é uma das armas que o diabo tem usado para manipular a mente do ser humano. Porque através do celular você entra em qualquer coisa. Você vê qualquer coisa que você quiser. Cuidado. Se o teu olho te escandalize, arranque e jogue fora. Se a tua mão te escandalize, arranque e jogue fora. Porque é melhor você ir para o céu sem um olho, sem uma mão, sem um pé, do que ir para o inferno com todo o seu corpo completo. Tome cuidado. O diabo, ele não brinca em serviço. Ele já está agindo, ele já está trabalhando para descer o governo do anticristo. E se a gente não ficar atento, a gente vai estar usando a marca da besta sem nem saber. Então não deixe o demônio controlar a sua mente. Lute, chore, se ajoelhe, jejue, mas não deixe o diabo manipular a sua mente. Ore para que quem manipule a sua mente seja o Espírito Santo de Deus que conduza a sua mente. Que seja o Espírito Santo de Deus que mova os seus pensamentos. Às vezes, quando eu estou orando, quando eu vejo minha mente está vagando, está voando, pensando em outra coisa. Foi misericórdia, Espírito Santo de Deus, captura os meus pensamentos, segura aí com o Senhor. Porque se a gente não vigiar, irmãos, a nossa mente ela vaga.
A gente pensa em pelota, né, pastor? A gente pensa em comida, a gente pensa em tanta coisa. Em doce, que a gente estava sem comer doce esses dias. Hoje eu comi um pedaço de rapadura. Ai, chega, me deliciei. Então, se a gente não vigiar, a nossa mente, ela vaga. E essas vagâncias da nossa mente, e dos nossos pensamentos, é onde o diabo manipula a gente. Quando a gente vê, a gente está escravizado pela vontade do diabo. E não pela vontade suprema de Deus. Se coloca de pé, vamos orar nessa noite para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que o Espírito Santo de Deus conduza os nossos pensamentos, conduza as nossas vidas na vontade dEle. Que Deus nos dê entendimento.